Primeiro Rob Linux Notícias do ano, edição 492. Vamos lá, porque tem muita coisa. Cenoura roxa. Cláudios Robert! Alô, Rod Linux? O Arch Linux começou o ano com um novo snapshot da ISO, que você baixa e instala, com novidades interessantes. Kernel Linux 6.18, e que é o mais recente LTS de longo suporte, ajuda hardware mais recente a ter mais compatibilidade. A ISO vem com Arch Install, mano. Aquela ferramenta um tanto gráfica que ajuda a instalar de forma mais prática e menos manual demais. E ele tem um timer na tela pós-instalação, gerenciamento de energia com Power Profile Diamond, Tunned, seleção de repositórios, configuração da ZRAM e escolha do algoritmo desejado. Aí você precisa pesquisar qual seria o melhor para seu uso. Suporte ao IWD, que é uma alternativa ao WPA suplicante, segurança de Wi-Fi. Raiz do sistema por LVM, mais dinâmico. Pacotes NVIDIA foram trocados. NVIDIA agora é NVIDIA-Open. NVIDIA-DKMS vai ter o "Open" no meio. E NVIDIA-LTS vai ter "Open" no final. É o proprietário, mas com um módulo open source. GPUs Pascal, Maxwell e Kepler, é melhor usar o novo. Vem com suporte ao desktop Cosmic 1.0, aquele do Pop! OS. Nova versão do Manjaro estreia agora no começo do ano, versão 26.0, codinome Unlean. O anúncio dá destaque nas versões oficiais como o Gnome, que agora é o 49, calendário redesenhado, Gnome software mais rápido e leve, especialmente com o Flatpak, FlatHub, melhorias no desktop remoto, display P3 e cores em 16-bit, graças às melhorias no Mutter, o compositor, e no back-end Glycine. KDE Plasma 6.5, janelas com cantos arredondados também na parte inferior, opcional, alternância automática entre tema claro e escuro, baseada no horário, página unificada de permissões de aplicativos, incluindo Flatpaks, servidor RDP com compartilhamento de área de trabalho, opção de hibernar direto na tela de login. XFCE 4.20, tunar com cores personalizadas, busca recursiva de arquivos, painel configurável em pixels, central de controle unificada, melhor controle de multimonitor. Já vem com kernel 6.18, mas tem os opcionais 6.12 e 6.6. Voco ScreenNG 4.8 é a mais nova versão desse gravador de tela que só evolui e tem foco bem no Wayland. E essa é a primeira versão do ano, já prometida desde a última. Se adaptando ao Windows 11, a versão ruim, mas a versão padrão, a melhor, que é para Linux, a gente tem melhorias no Wayland. Seleção de área de trabalho reconhece barra de controle, será salva esta seleção, era bug. Registro de espaço em disco usado será mostrado no final da gravação. Ícone de bandeja agora aparece lá embaixo ou lá em cima. Adicionado botão de pausa, botão para abrir pasta de vídeo, botão para redefinir contagem regressiva antes de começar, foi adicionado, botão de ocultar antes de começar também, redefinir formatos também, etc. Para 1º de abril teremos nova versão. O MPV 0.41, player de vídeo open source bastante popular no Linux, foi lançado. Melhorias no Wayland e Vulkan. Suporte à entrada por tablet. Escrita na área de transferência. Protocolo de representação de cores, além de melhorias no gerenciamento de cores padrão. Vulkan passa a ser a API preferida para decodificação por hardware. E o GPU Next, baseado em libplacebo, agora é o padrão, substituindo o back-end GPU antigo. Isso melhora a qualidade de imagem e o suporte a HDR entre GPUs mais recentes. Também teve aceleração por hardware do codec FFV1 ativada por padrão, back-end nativo a áudio no Android, novo menu de contexto com o botão direito, via script context menu.lua.
melhor suporte a HDR no Wayland, redução de overhead pela preferência por carregar apenas driver de decodificação necessário e etc. Eu uso ele quase 100% do tempo. Stellarium 25.4 foi lançado nos últimos instantes de 2025 e você não deve ver notícia dele por aí, só aqui. Tem versão por App Image para Linux. Foi adicionado suporte inicial à narração por voz, para iniciantes. Isso abre caminho para uma experiência mais guiada, quase como um planetário narrado. Interessante. Tem que ver se a versão para Linux já tem, porque sabe como é, o Linux vive sendo esquecido. Novas culturas adicionadas: balinesa, indiana, nórdica, chinesa. Tipos de objetos agora aparecem nos resultados de busca, correção de High DPI no Wayland, melhor escalonamento de textos, ícones e ponteiros na tela, melhor legibilidade em gráficos e painéis, correções na detecção de hardware no Linux ARM. Exemplo, Raspberry Pi 4. App Image oficial continua disponível, Qt5 e Qt6. Correções de crashes em plugins importantes. Observability Analysis, Solar System Editor. Gráficos. O Mango HUD 0.8.3 RC1 foi lançado e traz coisas importantes que podem ser úteis, mesmo nesta fase não estável. O que for gráfico EGL vai ser sinalizado que está usando o Wayland. O que for GLX não vai usar VSync-1, porque pode travar o Zinc e, se duvidar, outras coisas. Revertidas mudanças do DL-SYN que causam crash com drives NVIDIA, provavelmente o proprietário. E outras correções muito técnicas e pontuais. Novo patch para o drive RADV do Mesa 3D aumenta o desempenho de alguns jogos que usam Ray Tracing 30%. Já foi testado pelos desenvolvedores que propõem, no caso, desenvolvedora Natalie Vock, e alguns testes feitos por outros usuários ou desenvolvedores confirmam. O problema principal é que a GPU era tratada como mais fraca do que era e fazia o desempenho diminuir em alguns casos. Por exemplo, na Unreal Engine 5, quando usa Ray Tracing por hardware, ou seja, o padrão atual da maioria dos tipos de uso, especificamente no Lumen iluminação, e de um jeito interno que organiza o trabalho em uma única dimensão, 1D. 4x a 8x mais rápido nas partes do Lumen por hardware. Isso se traduz em algo em torno de 30% a mais de FPS no total. Está no Mesa 3D em desenvolvimento, deve chegar em repositórios de terceiros daqui a pouco. O mercado manda a gente jogar hardwares velhos fora, mas no Linux os desenvolvedores, tanto do kernel, gráficos, softwares e etc., fazem de tudo para que não precisemos fazer isso. O desenvolvedor Timur Christoph, contratado da Valve para fazer melhorias em coisas que beneficiam o Linux como plataforma de gráficos e jogos, postou em seu blog todo o seu apoio às placas AMD antigas que tinham suporte capenga em drive errado, carregando por padrão, bugs de vídeo, áudio quebrado, Vulkan não muito potente, etc. Ele precisou comprar várias GPUs antigas, testar uma por uma, comparar registradores na unha, caçar bugs obscuros e conversar diretamente com os mantenedores do kernel e engenheiros da AMD. Nada de milagre, só engenharia, paciência e código aberto funcionando como deveria. Claro, ainda há bugs e melhorias pela frente, mas o recado está dado. No Linux, até suas GPUs de 2012 ainda tem futuro. Jogos! Alô, Hot Linux? Hot Hat Chili Peppers. É oficial! A NVIDIA vai lançar a versão nativa do GeForce Now para Linux. Será? E também para Amazon Fire TV, para a pessoa jogar na sala. Mas se você tiver PC, nem que seja bem básico, com Linux ligado à TV da sala,
deve conseguir jogar lá com a versão por Flatpak atualmente. Mas a Nvidia vai criar uma versão totalmente feita por desenvolvedores dela, não se sabe se será um Flatpak, provavelmente não. Já tem versão para o Steam Deck, feito pela própria empresa, mas essa versão não tem foco no PC, com outra distro instalada sem ser o SteamOS. Acho que o pessoal já sabe que não é mais ilimitado o tempo de uso do GeForce Now, né? Para todos os usuários pagantes. Mudou para 100 horas mensais, algo em torno de 3 horas por dia, se você dividir por 30. Versão gratuita provavelmente vai continuar sendo do mesmo jeito, 1 hora, enfrenta a fila, propaganda antes de começar e etc. Primeira versão do ano do Proton GR Houston, GE Proton 10-28, que corrige problemas de carregar. Mods do World of Tanks, carregamento de idiomas nele também estava ruim. Blade Soul New travava. Vários Proton Fix. Ghost Ride Tokyo, vídeos da versão EGS Epic Games, não tocava. Problemas com anti-cheat resolvido no Do At Night Abyss, Epic, Steam, Standalone também. Overlay do Play voltou a funcionar, etc. Foi implementado algo que só o GE Proton tem a partir de agora. Som espacial sendo enviado corretamente. Se você perceber que algum tipo de som do jogo não é ouvido corretamente, tipo no jogo GTA ou Forza, ele não fala, mas é GTA V e Forza Horizon 4 e 5. Então, force o Wine Alsa _ Special igual a 1 para o driver Wine Alsa, que é melhor para jogos. Fazer Down Mix, coisa que o Wine Pulse Pipewire já faz, mas não é ativado para muitos jogos por causa de bugs conhecidos, cracking e etc. Eu estava olhando o site tuxdb.com e esse jogo apareceu com um rumor de versão nativa para Linux na Steam. Ertugrul of Ulukaiwin. Aventura, mundo aberto, terceira pessoa, medieval, modo história, indie. Ele exige uma placa de vídeo um pouco mais recente em sua versão para Windows, mas pode ser que essa versão nativa para Linux dê um up no desempenho. Vamos ver. Ainda não foi anunciada a versão do Pinguim, mas em algum momento devem falar. 2025 terminou com uma pesquisa da Steam um tanto surpreendente para o Pinguim. Para os jogadores de jogos no Linux, agora são 3,58%. Interessante aumento, já que antes apenas havia passado um pouco dos 3%. Agora é 3,5% e deve chegar em 4% daqui a pouco, se tudo der certo. Chinês caiu, o inglês cresceu, mas não fez diferença negativa para o pássaro não voador da Antártida. Do lado do Linux, SteamOS Rolo caiu mais uma vez e muito. Deve ser porque as vendas do Steam Deck se estagnaram, ou os possuidores do portátil estão jogando pouco. Então, vem Arch Linux em segundo, Linux Mint, CashOS, Flatpak, Ubuntu, Basite, Endeavour e etc. Qual foi o mês de 2025 que a pesquisa da Steam apareceu aí no seu Linux? Aqui no meu PC só apareceu no meio do ano. E isso porque eu segui minha receita de ativar a pesquisa todo mês. Fiz isso no meio do ano e apareceu. Semana que vem estamos de volta com mais Ser Rob Linux Notícias. Valeu!